você quer saber como funciona e todos os passos para tirar a carteira de habilitação, é só continuar assistindo esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou repassar para vocês como que funciona certinho o processo da habilitação. Vou começar falando que é um processo um pouco longo, dependendo da autoescola que você deseja, mas confesso que vale muito a pena no final. A carteira de habilitação te dá uma liberdade a mais, você fica livre, você mais uma conquista, então persista que você vai conseguir. O primeiro passo para você tirar uma carteira de habilitação é você escolher a autoescola que você vai fazer. Autoescola, fazer a cotação de preços também na sua cidade, na sua região. E eu vou falar mais ou menos os preços para vocês. Na autoescola que eu fiz, estava 1.600 a primeira habilitação, ou de carro ou de moto. Mas se você fizer as duas juntas, a A e a B, no caso, você ganha um desconto também. E dá pra fazer, você consegue fazer as duas juntas. Então, você ganha um descontinho pra você conseguir fazer. Mas a minha, como eu fiz só de carro, eu paguei 1.600. E aí, dependendo, né, do valor parcelado, você tem 1.700, 1.800. Na região que eu moro em São Paulo, mas depende dos preços. Teve outra escola que eu vi que tava mais barato que essa, mas a avaliação não era tão boa. E teve autoescola que eu vi que tava mais caro também. Então você tem que dar uma pesquisada, é bom você pesquisar as que são próximas de vocês e fazer uma cotação, mandar mensagem, perguntar quanto que mais ou menos leva de tempo para o processo, porque varia também de autoescola para autoescola. No total, eu fiquei 5 meses fazendo desde o começo, desde quando eu fui lá e assinei o contrato, até eu pegar e chegar a habilitação em casa, eu fiquei 5 meses fazendo. Aí, como eu falei, vai depender da autoescola. Quando você assina o contrato com a autoescola, você também está pagando as 20 aulas práticas ou 15 aulas práticas e 5 aulas do simulado. Ou seja, você tem essa opção de escolher. Tem lugar que você tem que fazer o simulado, mas na minha região não precisa fazer o simulado, então eu escolhi as 20 aulas práticas, que eu acho que é bem melhor para você pegar na prática, para você saber e aprender a dirigir num carro normal mesmo. Você assinando o contrato, eles exigem de você o exame médico e o exame psicotécnico que você precisa fazer e precisa passar nesses exames para dar continuidade na carta. A autoescola mesmo que marca o seu exame médico e seu exame psicotécnico, então não precisa se preocupar com isso, só que você tem que pagar. Eu tô gravando esse vídeo em 2025 e eu tirei a carta em 2024, então eu vou falar os valores do ano de 2024. Pode ter havido um reajuste, mas eu não tenho certeza. Aqui na minha região eu vou falar mais ou menos os valores dos exames para vocês ficarem mais por dentro. O exame médico é R$ 116,89. O exame médico é basicamente para ver se você tem mobilidade no corpo e para ver se você consegue enxergar bem, consegue ter uma visão boa para você conseguir dirigir. Não se preocupe em quem usa óculos, porque tudo vai contar também. Se você usar óculos, a sua carta vai ser específica para quem usa óculos. Então, vai estar lá na sua carta a especificação que você usa óculos. Mas, se você precisa de óculos e não fez óculos ainda e não conseguir enxergar, você não passa nesse exame. Aí você tem que repetir o exame. Já o exame psicotécnico foi R$ 136,14. E o exame, basicamente, você vai estar lá com uma psicóloga. Eu fiz em grupo, mas também tem gente que faz individual. E ela vai te passar, tipo, uma provinha pra você fazer com algumas questões fáceis e, tipo, adivinhar qual é o animal. Adivinhar, complete a imagem. Tem isso também. Tem o exame do palitinho, que eu vou explicar no outro vídeo. E também tem umas questões super complexas, que é tudo de desenho também. Você não vai precisar escrever muita coisa, você não vai escrever, na verdade, é só você assinar lá
a alternativa correta, mas o bom e eu recomendo é você assistir vídeos sobre as questões que caem no psicotécnico para você já ir preparada, porque às vezes é muito pegadinha. Mas também o resultado sai na hora, a psicóloga chama você e fala se você passou ou não. É um pouco difícil você reprovar nesse exame, mas existem pessoas que reprovam, então é melhor você dar uma olhada no YouTube antes. Feito isso, e você ter passado nesses 2 exames, a autoescola vai mandar para você fazer um CFC, que é o Centro de Formação de Condutores. Basicamente é um curso que você precisa fazer para conseguir fazer uma prova depois. Então, você é obrigatório fazer esse curso. E nesse curso tem direção defensiva, tem primeiros socorros, entre outras coisas que eles vão te ensinar. Aprender a dirigir no modo teórico, é basicamente isso. Aprender também as leis de trânsito. Então eu tive que pagar um exame à parte também para essas aulas e é obrigatório. É obrigatório você cumprir tanto de horas que é necessário ou dias, dependendo da autoescola falar. Tem a opção de fazer online e tem a opção de fazer presencial. Então é basicamente um curso, gente. Vocês estão pagando para fazer um curso. Na onde eu fui, eu paguei 350 mais 20 reais dessa apostilinha aqui, que é obrigatório também, ó. Essa apostilinha aqui vai ensinar tudo sobre lei, sobre placa, sobre trânsito, sobre o que fazer, o que não fazer, o que pode, o que não pode. E essa daqui serve tanto para carro quanto para moto também. Então, se você for tirar só a moto, você vai ganhar a mesma apostilinha que eu. Porque é basicamente a mesma coisa. Então, você estuda, e no final, quando você concluir o CFC, você tem que marcar a prova teórica. Gente, eu fiquei 12 dias fazendo esse curso, então é 12 dias direto, você não pode faltar e tem as horas obrigatórias que você tem que comparecer também. Quem faz online, você precisa da sua facial na entrada e na saída do curso. E para quem faz presencial, você precisa colocar a sua biometria. Ah, eu esqueci de falar da biometria. Quem não tiver cadastrado a biometria no governo, não pode continuar a fazer essas aulas, né? Então, se você não tiver a qualquer momento, você é barrado. E no meu caso, eu não tinha. Então, eu tive que ir no Detran para fazer também a biometria. Quem é presencial, no começo e no final da aula, você faz a biometria. Você põe lá o seu dedo. Ou seja, você tem que cumprir, é obrigatório cumprir as horas exatas que a autoescola vai mandar. Quando você acaba o curso, a autoescola vai marcar a prova teórica para vocês. A prova teórica, em média, tá R$50 para você fazer e também é um valor à parte. Então, todos esses exames você tem que pagar lá na hora para fazer. E aí você chega no Detran mais próximo da sua casa ou no Detran que eles marcarem para você. E aí você vai lá, faz a prova nos computadores, é uma prova também facinho até, a prova teórica, mas também como o exame psicotécnico, eu vou falar para vocês que estudem, procurem no YouTube também as questões que mais caem, procurem no YouTube os erros e os acertos das pessoas, porque, gente, estudo é tudo. Estudem muito, porque não vão confiantes achando que vai passar, porque muita gente não passa nessa. Vamos supor que você não passe na prova. O que você vai fazer? Você vai ter que pagar de novo e remarcar para você fazer a prova. Aí, dessa vez, vocês estudam bem, hein? Concluindo a prova, o CFC ou a autoescola vai mandar para vocês uma licença para dirigir, porque sem essa licença você não pode dirigir. É como se fosse um comprovante que você conseguiu e passou no exame teórico. Essa licença para dirigir chama-se LADV e você precisa pagar uma taxa também por ela. É como se fosse a carteira de habilitação, só que você não concluiu, então é só uma licença para dirigir. Mas não pense que você vai poder ficar dirigindo por aí, não. Eu vou explicar basicamente que você tem que dirigir somente com o professor da autoescola e com um carro especializado também pelo Detran da autoescola. Ou seja, você só vai poder dirigir aquele carro e com o seu instrutor. Então, se você for pego dirigindo outro carro ou com outras pessoas ou sozinho, só tendo essa LADV você perde todo o processo e tem que recomeçar tudo de novo. Então,
dirigir só com o seu instrutor e com o carro da autoescola. Com a LADV em mãos, a autoescola vai marcar para vocês a aula prática, que é a aula com o seu instrutor, com o carro. E aí você vai poder dirigir e aí vai depender do seu instrutor te ensinar direitinho para você conseguir passar na prova prática. Como eu falei no começo do vídeo, é necessário 20 aulas e cada aula dá 60 minutos, então você vai ficar aí cumprindo por um bom tempo essas aulas. Não sei se é todas assim, mas na minha autoescola cada dia eram 2 horas, então eu já cumpria 2 aulas em cada dia, então eu fiquei só 10 dias indo lá e fazendo. E eu não fazia todo dia também, então esse processo demorou um pouquinho. Depois das 20 aulas prontas, você está pronto para fazer a prova prática. Marca a prova prática com a autoescola e chegou o grande dia, o dia mais temível de todos. Então, na prova prática, a dica que eu dou para vocês é: vão com calma. Eu aconselho vocês também a pesquisar aonde vocês vão fazer a prova prática, porque eu entrei no YouTube e tinha vídeos sobre aquela área. Vídeos explicativos ensinando direitinho nas ruas que eu iria passar, aonde eu iria parar, aonde seria parada obrigatória, aonde não seria. Então tem vídeos completamente explicativos no YouTube. Eu literalmente assistia a prova várias vezes e no dia da prova eu já sabia exatamente como era o lugar, exatamente como era até cada poste que passava, eu já sabia. E isso me tranquilizou bastante, então estudem, como eu falei, estudem muito antes. Para quem não passa de primeira, a remarcação é R$ 400, no caso na minha autoescola a remarcação era R$ 400 para você fazer a prova de novo. Então é um valor bem salgadinho. Então o total deu quase 2.500 para mim tirar. Fora a condução, que eu não contei com isso, porque também você tem que se locomover várias vezes, mas deu mais ou menos em torno de 2.500. Em média tá uns 2.000 a 4.000, então é um pouquinho carinho para tirar, mas eu falo para vocês que valem muito a pena. Depois, quando você pega a sua carta na mão, é uma sensação de leveza, é uma sensação de missão cumprida, sabe? Então é muito bom. Tudo que você for fazer na vida exige um esforço, então se esforcem bastante, pesquisem bastante tudo que vocês forem fazer. E, gente, eu não estou falando aqui para desestimular ninguém sobre os preços, porque assim, compensa e vale cada centavo. E se você é mais novo que 50 anos, você tem 10 anos pela frente para poder renovar a sua habilitação, ou seja, você vai ficar com isso por 10 anos, então vale muito a pena. Se você tem de 50 para cima, você vai ficar só por 5 anos, mas também já vale a pena, porque você vai estar tirando a carta. Para renovar a carteira de habilitação, você vai pagar só os exames, e aí você faz os exames, o psicotécnico e o exame médico, e você vai pedir a nova carteira para eles, né? Para quem vai fazer uma categoria acima de D, você precisa fazer o exame toxicológico também. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo que ainda não entrou em vigor a lei do exame toxicológico para a primeira habilitação. Mas, se caso você está vendo isso e sabe que mudou a lei, então você sabe que é um valorzinho a mais que você paga para o exame toxicológico e também é um tempo a mais que leva para esse processo. Então foi isso, gente. Eu peço muito a vocês que deixem o like de vocês. É um vídeo novo, totalmente diferente, mas eu queria contar pra vocês porque eu tive dúvidas quando foi a minha vez. Eu vim pesquisar no YouTube, então eu vou ser uma daquelas que vão ajudar vocês, porque eu também já fui ajudada. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? E se inscreve aqui no canal pra dar uma forcinha, pra ajudar também. Então, aos 20 anos, eu estou habilitada e realizei um sonho. E eu profetizo na vida de vocês que vocês também vão realizar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!